Não, porque olha só, na última aula, vocês estão aí também ouvindo, a gente falou de resina composta. Tem muita coisa e cai pra caramba. Então, assim, realmente é uma matéria que é muito cobrada, então não tem muito o que fugir, tem que falar. É importante, vocês estão com uma apostila aí, leiam a apostila, dá uma relida, manda e-mail se tiver dúvida, assiste de novo aí também no online. E agora, essa aula a gente vai falar de clareamento dentário, depois vou falar de oclusão no final, que é rapidinho. Vou falar também de sensibilidade sensibilidade dentinária, sensibilidade pós-operatória e de lesões cervicais não cariosas. Então, assim, são assuntos mais rápidos até, não tem muito de onde fugir. Quando a gente fala primeiro, então, de novo, aqueles mesmos as diferenças, né, falando do Conceição e do Baratieri. E falando de clareamento, assim, o que é muito comum de ser cobrado de concurso em clareamento são os produtos utilizados, as técnicas e as concentrações do gel, tá? E também um pouco dos fatores etiológicos. Então a gente vai falar um pouco de cada um deles, né? A gente tem que entender que o clareamento é um procedimento muito comum, cada vez mais utilizado, mais requisitado no consultório pelo conhecimento dos pacientes, as pessoas estão sabendo sobre o clareamento, pelas redes sociais, porque é muito comum a pessoa que está fazendo clareamento querer tirar foto e mostrar, e até o processo mesmo. Então isso movimenta muito o consultório. Para o dentista é um negócio muito bom, porque a gente tem um retorno muito legal com o clareamento, porque tem um baixo custo, fácil, seguro de usar. É uma técnica medicamentosa, então vai depender do produto que a gente está utilizando, da concentração, do tempo de aplicação e também dos fatores etiológicos. O que está gerando essa mudança de cor no dente? O que está gerando essa alteração, esse dente mais escuro? Foi um trauma? Foi algo que aconteceu depois que o dente erupcionou? Foi algo que aconteceu antes que ele erupcionou? É uma situação congênita ou não? Adquirida? Isso a gente vai entender agora nessa aula. Então, vamos lá falando de clareamento. É um procedimento conservador e de primeira escolha nos casos de dentes com alteração de cor. Conservador porque eu não gero desgaste nenhum, eu não enfraqueço a estrutura dental. Eu posso ter um aumento de rugosidade, uma coisa microscópica, mas quimicamente é um material, uma técnica muito, muito segura. E primeira escolha porque é muito melhor fazer um procedimento que eu preservo os dentes, um procedimento barato, fácil, até rápido, muitas vezes, do que um procedimento invasivo que vai depender de materiais complicados, de técnicas complexas, de outros profissionais e, consequentemente, um custo maior também, tá? Além disso, ele não inviabiliza outras opções de tratamento. Então, num tratamento estético, é muito comum que o clareamento venha em primeiro. Primeiro também nem tanto. Vem a parte de periodontia, de adequação do meio bucal, de emoção de tecido cariado, mas a partir do momento que o paciente está em saúde e você quer recuperar a estética dele, os primeiros passos é o clareamento. Uma base para depois você fazer restaurações estéticas em resina composta, restaurações estéticas em coroa total, ou facetas, enfim, fragmentos cerâmicos, o que for necessário. A escolha da técnica clareadora depende do tipo de alteração de cor, da idade e estilo de vida do paciente, o grau de desgaste dentário, caso exista, e se o dente é vital ou não. Quando eu falo de técnica clareadora, eu estou falando basicamente da técnica de consultório, clareamento clínico, o clareamento caseiro supervisionado pelo dentista, ou a técnica mista, que você tem as duas, ou até mesmo clareamento em dentes não vitais. A evolução contínua dos agentes clareadores e da forma de apresentação dos produtos fez com que o clareamento em dentes vitais se tornasse mais previsível e mais acessível para o dentista e para o paciente. Então, muitos estudos estão sendo feitos sobre clareamento, mais informação está surgindo, mais experiência clínica tem aparecido também, então isso facilita o nosso uso. O clareamento de dentes vitais e não vitais utilizam agentes clareadores com o mesmo princípio ativo, que é o peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio, é o responsável pelo clareamento dental. Fábio, mas eu comprei ali um gel na dental, ou comprei no congresso, um gel que é peróxido de carbamida. Ok? O peróxido de carbamida, ele se dissocia em peróxido de hidrogênio. E o peróxido de hidrogênio será responsável pelo clareamento dental. Mais especificamente, o oxigênio ativo. O íon oxigênio, que vai dissociar esse peróxido de hidrogênio.
Atualmente, sabe-se que a eficácia do agente clareador de consultório não aumenta com a fonte luminosa, seja halógena ou LED. Antigamente, faziam muito clareamento a laser, aí botava o aparelho fotoativador, tudo errado, né? Fala que é laser e bota o fotoativador de LED ou de luz halógena, que não é laser. E mesmo assim, você botando aquilo, você não altera a eficácia do clareamento. O dente não vai ficar mais claro, o resultado não vai ser mais rápido porque você está aplicando uma fonte luminosa. Na verdade, você tem o risco de aumentar a temperatura da intrapulpar, a temperatura dentro da polpa, podendo causar uma necrose ou uma sensibilidade pós-operatória. Bom, vamos ver a etiologia, ou seja, a origem, a causa da alteração de cor, porque isso é muito cobrado também. Bom, congênitas, nós temos fluorose, hipoplasia e dentinogênese imperfeita. Ou seja, é uma condição que não é adquirida, não é causada durante a vida do paciente, mas durante a formação do dente. Então, essas alterações de fluorose, hipoplasia e dentinogênese imperfeita alteram bastante a cor dos dentes. Fluorose, geralmente eu tenho manchas marrons ou brancos, né, ou até algum defeito do esmalte se for muito intensa, que aí é um pouco complicado. Dependendo do grau de intensidade dessa fluorose, às vezes o clareamento vai funcionar. Se você tiver uma mancha branca, você deixa o dente mais branco e reduz um pouco o contraste com essa mancha clara e o paciente já está satisfeito, ou você consegue deixar um pouco mais clara essa mancha que está meio escurecida. Porém, em alguns casos essa mancha é um pouquinho mais intensa, você precisa de um tratamento como a microabrasão. Vocês já ouviram falar em microabrasão? Microabrasão, para quem não conhece bem, é um procedimento que você faz misturando, ou você já compra um produto abrasivo, ou você mistura ácido clorídrico com alguma substância abrasiva mesmo, até mesmo pedra pómez, e você passa na superfície vestibular dos dentes para fazer um leve desgaste microscópico, remover essas manchas superficiais. É um tipo de clareamento, só que ele é mais invasivo do que o clareamento propriamente dito, tá? Porém, em alguns casos, essa mancha de fluorose pode ser ainda mais intensa, que não consegue ser removida nem com clareamento, nem com a microabrasão, com tratamento restaurador mesmo. Para você ver a espessura, a profundidade dessa mancha, é interessante fazer transiluminação. Uma fonte de luz por trás do dente, você tem uma noção dessa profundidade da mancha. Por isso que eu falei na outra aula, eu falei do aparelho Heliomat, que você pode botar uma luz branca, você faz a transiluminação com aquele mesmo aparelho. Hipoplasia de esmalte é como uma formação do esmalte mesmo, podendo gerar manchas brancas ou até castanhas escuras, né? Que aí às vezes o tratamento não basta o clareador, mas às vezes um tratamento restaurador. Dentinogênese imperfeita. Alguém já viu dentinogênese imperfeita? Algum caso? Eu já fotografei. Cara, eu já peguei um caso lá na UERJ e eu fotografei. Se alguém quiser dar uma olhada, eu posso mandar as fotos por e-mail, porque assim, foi bem complicado. Na verdade, sim, eu nem tenho ido mais lá, não sei como é que está o tratamento. Mas lá na clínica de saúde oral do adolescente, então aparece muito caso de amealogênese imperfeita. E aí chegou uma paciente, 16 anos, com dente muito escuro, 16, com dente meio roxo, assim, com uma cor assim que eu nunca tinha visto, meio marrom pro roxo. É um negócio assim, cara, o que é isso? Problema de esmalte íntegro. E aí eu fui avaliando clinicamente, eu vi que ela tinha várias cavidades, assim, cavidades bem extensas, dentes bem fraturados, porém com uma saúde periodontal. Então assim, cara, isso aqui não é cárie, porque a paciente tem uma boa higienização, mas os dentes estão fraturando, o esmalte está fraturando. Então o problema não é na formação do esmalte, não era a amealogênese como era imaginado, que parece muito a amealogênese imperfeita. Não, o problema é na formação da dentina. Essa dentina está mal formada e o esmalte, como é friável, como vidro, e se ele não tiver um apoio bom, durante a mastigação, durante algum alimento mais rígido, e foi fraturando os dentes. Então, assim, depois a gente foi vendo que o irmão mais novo tinha, a mãe tinha, a avó tinha, genética. E dependendo de alguns casos, pode até ser uma osteogênese imperfeita também. A pessoa às vezes se fratura com muita facilidade. É muito complicado, a gente não sabia nem muito bem como é que tratar. Como é que você vai botar algum material, um tratamento restaurador, em cima de uma dentina completamente frágil?
Será que vai ter uma boa adesão? Será que a coroa vai ficar bem adaptada e não vai poder fraturar essa dentina? Muito complicado. Se alguém quiser, eu tenho as fotos, é bem interessante avaliar. Bom, então essas são as congênitas: fluorose, hipoplasia de esmalte e dentinogênese imperfeita. A gente tem algumas manchas que são adquiridas, ou seja, ocorrem após o nascimento do paciente, porém antes da erupção dos dentes, como icterícia grave, eritroblastose fetal, tetraciclina e só. Eu já passei pós-eruptivas. Tetraciclina é interessante, que é muito comum, todas as aulas de clareamento aparecem elas. Acho bem provável que vocês não encontrem mais pacientes com manchas por tetraciclina, porque já algum... Oi, pegou essa semana? Caramba, porque assim, acabei de queimar a língua, né? Porque a tetraciclina já foi proibida, né? Já não é mais utilizada justamente pelo grave manchamento que provoca nos dentes. Paciente mais velho, porque esses pacientes já estão sabendo do clareamento, já estão buscando tratamento. Então, acredito que a chance de você encontrar um paciente com tetraciclina vai ser cada vez menor, tá? Porque ou as pessoas já buscaram tratamento e tal, e não vão ter mais essas manchas. Mancha de tetraciclina é classificada em 4 tipos, de acordo com a gravidade. Manchas mais leves, tipo 1, manchas mais complexas, do tipo 4. Então, tem o decorebinho aí, na verdade, ó, tipo 1, manchas amarelas ou cinza claro. Tipo 2, amarelo escura. 3, cinza escuro ou azul com faixas definidas. E 4, manchas muito escuras. Então, quanto maior, assim, tipo 1 são mais leves, mais brandas. Tipo 4, mais escuras. Com tipo 1 e tipo 2, você ainda pode tentar um clareamento. Agora, tipo 3 e tipo 4, aí não adianta. Aí já é tratamento restaurador mesmo, porque é uma mancha bem mais grave, tá? Eritroblastose fetal, você tem uma coloração às vezes verde, castanho também, é uma mancha bem estranha, eu nunca peguei, mas aí envolve geralmente o clareamento com o tratamento restaurador. E a icterícia grave, estou voltando, né? Mancha verde azulada, marrom dos dentes descidos, né? Então aí também às vezes um tratamento clareador. São manchas adquiridas pré-eruptivas. Manchas pós-eruptivas, principalmente a gente vai pegar casos de traumatismo, né? E aí pode gerar por ser uma necrose pulpar, com vitalidade pulpar ainda, com impregnação metálica por medicamento, ou até mesmo o envelhecimento. Deixa eu voltar aqui. Bom, mancha com necrose pulpar, ela pode ser provocada por um extravasamento de sangue durante o tratamento endodôntico, ou mesmo pelo trauma que ocorreu do paciente que provocou essa necrose pulpar, esse extravasamento de sangue para dentro dos túbulos dentinários. Então é uma coisa que pigmento, o dente fica mais escurecido mesmo, é bem complicado. O clareamento ele consegue melhorar um pouco, mas principalmente é feito mais o clareamento de dente não vital, clareamento interno. Com vitalidade pulpar, aí você não faz o clareamento interno, obviamente, você também não vai fazer o tratamento de canal por isso. E você tem também, mesmo às vezes, o escurecimento pelo sangue ou até mesmo pela deposição de dentina esclerosada, né? Dentina esclerosada é uma dentina provocada pelos mesmos odontoblastos, que vêm da erupção mesmo, que forma aquela dentina primária e secundária, só que uma hipermineralização para evitar uma agressão atinja a polpa. Então essa hipermineralização às vezes deixa essa dentina mais escura, porém uma dentina sadia. Hipermineralizada, com menor permeabilidade, escura, meio feia às vezes, influenciando a estética, porém uma dentina sadia. Impregnação metálica por medicamentos intracanais pode ocorrer às vezes num pino de um retentor intrarradicular de uma liga não nobre sofrendo uma corrosão, ou com uma instalação em amálgama que não teve a cavidade selada por um verniz cavitário. Então, quando se faz uma instalação de amálgama, aplica um verniz cavitário. A instalação pode até sofrer corrosão, mas ela não vai impregnar o dente. E aí, no caso, não adianta o clareamento, aí é tratamento restaurador mesmo. E o envelhecimento acontece muito, o escurecimento, pela pigmentação que ocorre ao longo da vida, pelo desgaste do esmalte, e aí ficando com uma espessura mais fina, mostrando mais a dentina, porque a dentina também vai sendo formada ao longo da vida, então a aparência do dente fica um pouco mais escura. E aí nesse caso não tem necessidade, muitas vezes não tem necessidade de um tratamento restaurador, apenas o clareamento já resolve, tá? Então, perguntinha meio decoreba, mas dá para acertar.
Segundo Albers, qual fator etiológico está relacionado a uma alteração intrínseca congênita da cor dos dentes? Letra A, B, C, D ou E? Intrínseca congênita a gente tem hipoplasia de esmalte, dentinogênese imperfeita e fluorose. Resposta certa, letra B. Perfeito. A sífilis ela não provoca muito alteração de cor. O que a sífilis pode provocar é aqueles molares em amoras, incisivos de Hutchinson, né? Aqueles incisivos de ferradura. Xavier. Boa pergunta. Você já está fugindo da parte de dentística, chega mais da parte de patologia. Eu vou pesquisar, mas de sífilis eu sei que dá esses molares em amora e o incisivo de Hutchinson. Vamos lá. São causas de alteração de cor em dentes despolpados, exceto hemorragia no interior da câmara pulpar, materiais restauradores da coroa do dente despolpado, ou seja, material pigmentando, hipoplasia de esmalte, medicação de uso intracanal, pode gerar. Então, resposta certa, letra C. Mais uma. Sobre as características das pigmentações internas de seus respectivos tratamentos, relacione as colunas e depois marque a sequência correta. Pode ser dentinogênese imperfeita, hipoplasia de esmalte ou fluorose. Os três casos são congênitas, né? Então, vamos lá. Clareamento e tratamento restaurador ou clareamento com microabrasão e tratamento restaurador. Essa daqui dá para matar pelo caso mais complexo, mais grave, que é desses três aí, é a dentinogênese imperfeita. Como até citei o caso clínico, o dente fica, do que eu peguei, é um dente bem escurecido, um cor marrom, meio roxa. Não adianta fazer um clareamento, se a dentina também está mal formada, então não é só um clareamento. Aí no caso, tratamento restaurador. Então, no meio ali, seria o número 1. Clareamento e tratamento restaurador ou clareamento com microabrasão. Fluorose, que a gente faria mais uma microabrasão. Porque a tendência da fluorose é ser bem superficial. Então você consegue remover com a microabrasão. Tá? E assim, a hipoplasia, às vezes a mancha mais profunda, mais grave, que a microabrasão não é suficiente. Então, já vai para o tratamento restaurador. Faz um clareamento antes, porque não vai prejudicar em nada. Você acaba dando um clareamento legal e depois uma instalação para deixar a instalação na cor do dente clareado. Bom, a gente pode fazer clareamento em dentes vitais ou não vitais. E aí, a técnica em relação clareamento caseiro como o dele individual, clareamento caseiro supervisionado por dentista, é melhor falar dessa forma, porque às vezes o paciente faz por conta própria, não é legal. E a gente utiliza o peróxido de carbamida 10 a 17%. O mais comum, até, o que a gente encontra muito comercialmente, do peróxido de carbamida, 10, 16 e 22%. Pode encontrar o peróxido de hidrogênio? Sim. E o peróxido de hidrogênio, geralmente, ele vai ter uma concentração de 1/3 do peróxido de carbamida. Afinal de contas, o peróxido de carbamida se dissocia em 1/3 de peróxido de hidrogênio. Então, quando você já tem peróxido de hidrogênio, é mais ou menos nessa concentração, de mais ou menos 1/3, 30%, como a gente vai encontrar. Então, pode encontrar de 3 a 9%, às vezes até um 12%. Clareamento de consultório, a gente usa peróxido de hidrogênio 35%, muito com maior concentração, ou carbamida de 35 a 38%. Pode ser feita associação, que você tem os benefícios de cada técnica. O benefício quando a gente compara o caseiro com o clínico, com o de consultório, o clareamento de consultório ele é mais rápido. Ele tem um resultado mais rápido, chega a cor melhor, de forma instantânea. Porém, o quanto o clareamento caseiro atinge é semelhante, é igual, não tem muita diferença. Não, é bem semelhante. Mas geralmente Mas é gradualmente. É gradual, é mais lento.
Clinicamente, eu acho até interessante, porque a pessoa que está fazendo o clareamento, para todo mundo que está em volta, não tem aquele baque, caramba, está com dente claro, fez clareamento. A pessoa percebe, tem uma coisa que está ficando melhor e tal, está mais bonito, não sei porquê. Fazer um clareamento de forma gradual. E aí você tem microabrasão, que você é uma indicação muito comum, fluorose ou qualquer mancha superficial, a microabrasão é indicada usando um ácido clorídrico com abrasivo. Clareamento sem moldeira são aquelas fitinhas clareadoras, geram muita polêmica e os dentistas geralmente não gostam muito, mas uma questão é que realmente funciona o clareamento com aquela fitinha. A questão que às vezes o paciente não tem um controle muito legal de como aplicar, pode encostar em tecido mole e o gel clareador é meio agressivo. Então assim, não é muito legal de dar, tem que tomar muito cuidado na aplicação, mas tem o gel, tem o produto, realmente funciona. Agora, pasta de dente, bochecho que promete clareamento é uma outra ação. Às vezes tem uma pasta que ela é meio azulada, assim, fica com o dente meio manchado, é engraçado. Que a cor mais azulada parece estar mais branco, então dá um efeito nesse sentido, como se fosse uma tinta. Engraçado. Quanto à composição, classificando peróxido de carbamida, peróxido de hidrogênio ou perborato de sódio. Perborato de sódio é o que a gente utiliza para o clareamento de dente não vital, clareamento interno. Indicação, coisa bem simples. Quando que eu faço o clareamento? Qual a indicação? Quando o dente tem alteração de cor. O dente está escurecido, coloração amarela ou escura. Dentes manchados ou escurecidos pela deposição de corante da dieta, fumo ou outros fatores. Se bem que esses corantes que são provenientes da dieta são corantes, são pigmentação extrínseca, externa, que vem de fora para dentro. São removidos geralmente com polimento coronário, com profilaxia. O clareamento consegue remover as manchas internas. O gel consegue penetrar no esmalte, chegar à dentina e remover os pigmentos, as moléculas mais complexas. Indicações também. Dentes que apresentam manchamento moderado por tetraciclina, quando o manchamento é mais intenso, já parte para o tratamento restaurador. Dente com alteração de cor devido ao traumatismo e alteração de cor fisiológica pela idade, né? Aquele envelhecimento. Indicações: fluorose, alteração de cor devido à necrose pulpar e alteração de cor intrínseca sistêmica. Contraindicação: paciente com expectativas muito altas. Pô, doutor, quero ficar com dente branco que nem essa parede. O clareamento não vai resolver isso. Quero ficar com dente branco igual ao do Firmino. Cara, coitado do Firmino, sempre uso o exemplo dele. Firmino é jogador de seleção brasileira, meteu 2 gols terça-feira no Liverpool, jogo contra a Roma. Bom jogador, mas tem um dente branco que nem essa parede. Por quê? Clareamento com faceta, aí não é só clareamento. Presença de cárie e lesão periapical e periodontal também. Primeiro você trata a saúde do paciente de fazer um tratamento estético. E paciente com histórico de reabsorção interna ou externa, caso de tratamento de dentes não vitais. Tomar muito cuidado. Mulheres grávidas ou lactantes, não tem necessidade de fazer naquela hora, aguarda, por uma questão de segurança, faz depois, não tem pressa. Paciente com histórico de sensibilidade, principalmente com retrações gengivais. Pode gerar alguma coisa grávida? Oi? Pode gerar alguma coisa grávida? Então, a gente não sabe o que pode gerar numa mulher grávida. Então, não só pela sensibilidade, é por uma questão de segurança. Porque a grávida também não pode nada, né? Exatamente, porque a gente tem muito receio de ter algum problema com a criança, ter algum problema, sabe? Então, geralmente o clareamento é uma coisa assim muito necessário, assim, é uma coisa que, pô, urgente, tem que ser feita. Sabe, se puder evitar, puder aguardar um pouquinho, pô, tá grávida, então vamos pro seguinte, espera nascer, espera terminar de amamentar, aí faz o clareamento. Beleza. Então, assim, é melhor evitar, mais por isso, mas não se sabe exatamente o que pode provocar, até porque seria muito difícil fazer um experimento clínico, um teste, com isso. Então, assim, deixa eu fazer um clareamento até da merda e ver o que vai dar. Não se faz isso. Outra contraindicação, presença de muitas trincas ou exposição dentinária dos dentes. Então, assim, se o paciente tem uma retração gengival, tem uma sensibilidade, pode fazer o clareamento? Pode. Existe técnica para protocolos para você minimizar a sensibilidade
E o clareamento de consultório, apesar de ser uma concentração maior, você controla exatamente onde o gel vai ter o contato. Então você consegue botar uma barreira gengival, aquela resininha ali, para evitar o contato do gel diretamente na dentina. Crianças que não tenham todos os dentes erupcionados, criança muito nova, não tem necessidade. Paciente com histórico de câncer. Por quê? Segurança. Só por segurança. Mecanismo de ação. Os pigmentos são constituídos de moléculas com alto peso molecular e muitas ligações insaturadas e anéis aromáticos. Tá. O que isso tem a ver com o clareamento? Essas moléculas muito complexas da pigmentação, às vezes da dieta que foi impregnando o esmalte, chegando na dentina, ou um traumatismo, são moléculas grandes, com anéis aromáticos, com alto peso molecular, que absorvem muita luz. Por absorver muita luz, deixa um dente mais escuro. O gel clareador, o princípio ativo dele é o mesmo, peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada, que dissocia em água e íon oxigênio. O íon oxigênio é um radical livre, é um íon com alto poder de reação, altamente reativo. Então ele precisa se ligar a qualquer coisa e com peso molecular muito baixo, simplesmente um átomo de oxigênio. Então ele consegue penetrar muito facilmente em esmalte e dentina. Quando ele chega numa molécula como essa, grande, com alto peso molecular, com anéis aromáticos, que absorve muita luz, ele começa a clivar essas moléculas, começa a ligar e romper, vai dissociando essas moléculas, até formar moléculas pequenas. Depois as moléculas acabam sendo liberadas pelo dente, começam a ser expelidas pelo dente, e vai sendo liberado e o dente fica mais claro. Assim que funciona o clareamento. Pela clivagem, pela quebra de moléculas complexas e grandes, com alto peso molecular, que absorvem muita luz, vai sendo rompido pelo radical livre, pelo oxigênio presente do peróxido de hidrogênio. Quanto maior a insaturação dessa molécula, mais escura a sua cor e maior o índice de absorção de luz do mesmo. Então, assim, dependendo do tipo de molécula, do tipo de pigmentação que provocou essa alteração de cor, pode ser melhor o resultado do seu clareamento. Mecanismo de ação se dá por oxidação do agente químico oxidante instável, que é o próprio íon oxigênio, e os pigmentos são moléculas grandes insaturadas com alto peso molecular, como a gente viu, que os agentes clareadores liberam oxigênio, que são instáveis, atacam essas moléculas, tornando-as menores, com menor saturação e baixo peso molecular, que acabam sendo liberados pelo dente. Com isso, esses pigmentos são removidos, parcialmente ou totalmente, da estrutura dentária por difusão. Então, peróxido de hidrogênio, claro que eu estou acelerado, né? Porque também mas é bom ter outra fonte. Peróxido de hidrogênio é o agente escolha na maioria dos casos. Na verdade, assim, a gente usa muito peróxido de carbamida, porque ele ajuda a equilibrar o pH também. Pode ser utilizado em dentes vitais ou não vitais e vem no gelzinho. Baixa concentração de 1,5% a 9%, ou em altas concentrações, 35% até 38%. É bem alta concentração mesmo, né? Então, como a gente mostrou, o peróxido de hidrogênio se dissocia em oxigênio e água, e o oxigênio que é o responsável pelo clareamento, pelo agente oxidante. Peróxido de carbamida, também conhecido como peróxido de ureia, peróxido de hidrogênio ureia ou peridrol ureia. É interessante entender que é conhecido como peróxido de ureia, porque realmente ele vai se dissociar em peróxido de hidrogênio e ureia. E a ureia ajuda a equilibrar o pH. Tá? Baixas concentrações, que a gente mais utiliza no caseiro. 10, 16 e até 22%. E alta concentração, 35% ou 37%. Tá? Então, ó, peróxido de carbamida de 10%, por exemplo, ele se dissocia em peróxido de hidrogênio 3% e em ureia 7%. O peróxido de hidrogênio se dissocia em oxigênio e água e a ureia em amônia e dióxido de carbono. Quem já fez clareamento de consultório, nos dois casos, né, mas principalmente com peróxido de carbamida, você repara que vai formando umas bolhas, né, que você tem que ficar estourando ali, né? Às vezes até a do dióxido de carbono que é formado. Ah, não pode ter contato com mucosa, tá vendo? Não mole não. E aqui, ó,
Sério, você teve muita dor assim, tomar ibuprofeno? Eu tive uma vez. Que isso, gente? Vocês estão tão traumatizadas assim com o clareamento? De consultório. Nos incisivos inferiores, dói pra caramba, né? Dá aquela pontadinha. Mas hoje em dia, a gente tem alguns protocolos. O próprio Rudar, que eu falei, que fala muito de clareamento, ele escreveu um protocolo para dessensibilização e ficou publicado naquela página, na contracapa ali da revista do CRO. Está disponível no site. Que aí você usa pastas dessensibilizantes 1, 2 semanas antes, durante e 1, 2 semanas depois. É legal. Mas enfim, vamos voltar aqui. A ureia, como eu falei, tem a capacidade de neutralizar o pH para deixar o pH mais estável, senão o pH fica mais ácido. A amônia facilita a penetração do oxigênio e aumenta a permeabilidade da estrutura dental. E o gás carbônico, com seu efeito borbulhante, favorece o deslocamento daquelas moléculas de pigmento. Tá? Então é o seguinte, isso cai bastante, quer dizer, isso é cobrado, isso é bem comentado. Com a intenção de aumentar o tempo de permanência do gel clareador, um espessante foi adicionado, o Carbopol. Ele torna a liberação do oxigênio mais lenta. Então, quando você faz o clareamento caseiro e você bota aquele produto com Carbopol, é aquele que você fala para o paciente, dorme com ele, 4 horas, porque é um material até seguro, vai liberando lentamente de uma ação muito eficiente. Agora, paciente que não aguenta dormir com a moldeira, se sente mal, ou até paciente que tem bruxismo, não é legal você botar uma moldeira de silicone, um material resiliente, que aquilo até estimula a atividade muscular. Você pede para ele usar um gel sem Carbopol, geralmente de peróxido de hidrogênio, às vezes por 30 minutos, 1 hora. Tem formulações que você faz durante um dia. E aí, 1 hora por dia, ou 2 horas em 2 aplicações, né? Uma aplicação de 1 hora de manhã, uma aplicação de 1 hora à tarde, você consegue fazer enquanto está no trabalho, sem problema nenhum, por exemplo, acordado. Uma dúvida. Pois não. Depois de 4 horas o gel perde eficácia? Ele acaba perdendo eficácia, mas se você tem esse tempo de 4 horas, você pode até usar durante o dia, ou deixa à noite e deixa lá mais um pouquinho. Sei que depois, assim, você está dormindo 8 horas, as 4 horas restantes que ele não está fazendo efeito, você está dormindo também. Precisa acordar para tirar. Isso não aumenta tudo bem. Ninguém usa só 4 horas. Mas não aumenta também a sensibilidade a partir do momento que continua aqui no gel? Não, porque o oxigênio ele tem um poder de reação muito alto. Então ele acaba reagindo com as moléculas. O que pode influenciar muito na sensibilidade pós-operatória, e eu até comentei, os incisivos inferiores dói bastante. Por quê? Você tem uma espessura de esmalte dentina muito pequena. Então o caminho que o gel faz até atingir a polpa é mais rápido. Tá? Então, e a concentração que a gente utiliza no clareamento caseiro é baixa. Então, a chance de sensibilidade pós-operatória existe, mas é menor. Então, assim, acontece muito mais no clareamento caseiro da sensibilidade. Uma das formas de você... o clínico, na hora de falar, sai misturando. O clareamento clínico, uma das formas que a gente tem para evitar isso, você vai fazer a aplicação, você tem que ver exatamente o tempo de cada gel. Tem alguns que recomendam a aplicação de 15 minutos, outros até de 8 minutos apenas. E aí você começa aplicando, isso eu aprendi com o Rudar. Você começa aplicando nos dentes que têm uma maior espessura de dentina. Então a gente começa aplicando nos pré-molares superiores, depois pré-molares inferiores, caninos superiores, caninos inferiores, incisivos centrais superiores, incisivos laterais superiores e depois nos incisivos inferiores, que central e lateral são muito parecidos. E são esses dentes que você aplica por último e que você remove antes, para você minimizar um pouco, porque aí você diminui um pouquinho o tempo de contato do gel com o dente, tá? Pode acontecer o clareamento caseiro? Pode, principalmente se o paciente já tem uma retração gengival, ou seja, já tem dentina exposta, então a dentina é mais permeável que o esmalte, o caminho para chegar à polpa é maior, ou o paciente que tem um limiar de dor também mais baixo, né? E claro, fazendo essa técnica, esse protocolo de dessensibilização, que você recomenda escovação com pasta de dente, com dentifrícios,
despolarizadores e obliteradores da retina, isso ajuda bastante. Outra possibilidade é você fazer noites intercaladas. Aplica o gel numa noite, na outra não. Na outra noite você volta a aplicar. Quando eu faço combinado, eu faço assim, não dá? Que aí são várias formas que a gente tem para minimizar. Então, assim, é uma coisa que dificilmente, quando você tem pressa para clarear, você já vai no clareamento no clínico, no consultório, porque você já tem um resultado mais imediato. Pô, tem um casamento, daqui a tantos dias, tem uma entrevista de emprego, tem um evento importante, enfim, você já faz essas condições. Mas no paciente que quer clarear porque quer se sentir bem, não tem nenhuma obrigação rápida, eu acho o caseiro muito, muito interessante pela baixa incidência de sensibilidade. Bom, Carbopol também aumenta a viscosidade, aumenta a estabilidade do gel e prolonga a liberação do oxigênio. Aumenta a estabilidade do gel, então aquele seu produto não perde a validade muito rápido, porque peróxido de hidrogênio é muito instável. Não à toa que gel de clareamento de consultório, que tem alta concentração, você tem que misturar na hora. Tá? Porque você já não tem como deixar lá na prateleira, no frasquinho separado, se aplicar e já está funcionando. Ele tem que ser misturado na hora. Bom, perborato de sódio pode ser utilizado sozinho ou associado àquelas substâncias que a gente já citou, e uso específico para o clareamento interno, endógeno, com clareamento com curativo de demora. Tá? Ele é misturado com um pozinho, você pode misturar até com soro às vezes, e ele tem uma ação também muito semelhante. Perborato mais água, vira metaperborato de sódio mais peróxido de hidrogênio. Então, no final das contas, é o peróxido de hidrogênio, tá? Tem um gel desse agora, não tem? Já tem gel, né? Tem. Da própria FGM, né? Que tá forte da FGM. Tem gel. Tem gel também, tá? No final das contas, o oxigênio que é responsável pelo agente clareador. Independente da técnica, é o oxigênio, tá? Bom, vamos lá. São consideradas contraindicações do clareamento, exceto paciente com expectativa muito alta. É contraindicado? É. Presença de cárie e lesões periapicais? É? Não? Não é contraindicado? É, óbvio que é contraindicado. Primeiro, cuida da cárie e da lesão periapical. Mas eu até marquei. Exatamente. Pode ficar nervosa não. Paciente com histórico de reabsorção externa ou interna. É contraindicado? Contraindicado também. Mulher grávida ou lactante? Dente com alteração de cor intrínseca sistêmica? Não, você pode fazer. Então, não é contraindicado. O gel de peróxido de carbamida para clareamento de dentes vitais se dissocia em ureia e peróxido de hidrogênio? Oxigênio livre Carbopol? Oxigênio livre e peróxido de hidrogênio? Carbopol e peroxidase? Então, para marcar na letra A, gente, vai ler em todas, hein? Vai ter certeza que às vezes a pegadinha está na letra A. A pegadinha às vezes está na letra A. Qual o percentual de peróxido de hidrogênio utilizado no clareamento dentário feito em consultório? 30 a 35, letra C. Muito bem. 2 a 10 é muito pouco, né? 10 a 25 seria molinho. Marinha, sei que é 2001. Né? Nossa, questão longa. Até preguiça, vamos esperar virar filme, né? Até. Vamos lá. Considerando o mecanismo de ação dos agentes clareadores usados na técnica de clareamento caseiro supervisionado, é correto afirmar que o peróxido de carbamida em contato com a saliva se dissocia em amônia em carbopol? Não se dissocia em carbopol. O carbopol está presente para demorar, para tornar aquele gel mais viscoso, para retardar a liberação de peróxido de hidrogênio, do oxigênio. Peróxido de carbono e ureia? Não é peróxido de carbono, vai para lá. Letra C. Peróxido de hidrogênio e perborato de sódio? Perborato de sódio é aquele utilizado no clareamento interno. Letra D. Peróxido de hidrogênio e ureia. Subsequentemente, o peróxido de hidrogênio se degrada em oxigênio e água e a ureia em amônia em dióxido de carbono. Perfeito. Resposta certa. Letra D de dado. Vamos lá, número 9. 9? É, questãozinha. O carbopol, quando adicionado ao peróxido de carbamida no clareamento dental, tem como finalidade prolongar a liberação do oxigênio.
Vamos direto.